Bom, Vamos lá. hoje eu resolvi conversar com uma pessoa que hoje é diretora, né? Essa é a parte legal, mas até chegar lá teve um bom caminho ainda, né? A Grazi. E aí, Grazi, como eu gosto de sempre de fazer, eu começo pedindo pra pessoa se apresentar e dizer, né, de onde ela nasceu, se ela é daqui, como que foi um pouquinho da infância dela e como que ela teve o seu ensino médio aí até chegar na época do que escolher a sua profissão. Boa tarde, Luan. Para mim é uma honra, né, estar falando um pouquinho sobre a minha vida, minha profissão para vocês, para todos, né, que estão ouvindo. Bom, eu nasci aqui no município, né, de São Gabriel, mas no interior, né? Eu morava em São Jorge de Barra Seca. Na verdade, Córrego Jacarandá. Um lugarzinho bem, uma grotinha que eles falam, né? Da grotinha do Jacarandá. Uhum. Ali a gente teve uma infância assim, bastante sofrida, né? A família bastante humilde, era tudo muito difícil antigamente, né? Para ir para escola, eu tinha que andar 3 quilômetros a pé, criança ainda de 7 aninhos. Nossa, gente! Foi bem complicado, né? E depois, quando eu saí do 4º ano, né, da 4ª série na época, fui pro São Jorge de Barra Seca, que já era um pouquinho mais longe, a gente tinha que ir de bicicleta. Então, enfim, assim, foi bastante trabalhoso a nossa vida escolar, né? Escolar, né? Passamos, assim, depois pro ensino médio, também foi muito complicado estudar, porque a gente só tinha ensino médio em Nova Venécia. Nossa, aqui não tinha não? Aqui em São Gabriel tinha, mas era mais longe. Ah, E aí a gente pegava ônibus e era 2 horas e meia de viagem, né? De ida e de volta. A gente chegava em casa já bem tarde. Saía muito cedo pra Nova Venécia e chegava bem tarde, né? sim. E no meu último ano, né, de ensino médio, eu passei pra Vila Valério. Tinha ensino médio, só que à noite apenas funcionava. Então, troquei totalmente, né? Sim. Questão dos estudos aí, o turno, né, é muito complicado. Então, fui pro ensino médio em Vila Valério, 3º ano finalizando, Sim. que foi muito difícil pra mim, porque estudar à noite É puxado. só pros vitoriosos mesmo, os guerreiros, né? Exato. Mas continuei. Depois disso, né, a gente, a faculdade era um sonho muito distante da nossa realidade, né, o ensino médio foi complicado, você imagina a faculdade, Sim. né? E a minha mãe também tinha aquela visão assim, minhas filhas só vão sair de casa depois que estiverem casadas. Então, eu não tinha essa possibilidade de vir para a cidade, né, para poder estudar. Não, isso não existia, né? Não tinha essa possibilidade. E até que eu me casei, e aí teve a oportunidade de mudarmos para a cidade, para São Gabriel. E foi aonde, depois de passar alguns anos morando aqui, eu já tinha a Sara, né, minha filha. Ah, meu Deus, então você fez depois já de ter a Sara? Já, porque... Gente, eu achei que tinha sido depois do ensino médio que você tinha feito. Porque aqui, inclusive aqui em São Gabriel, não tinha faculdade ainda, né, naquela época. Então, eu comecei a trabalhar no comércio, e aí, quando eu ganhei a Sara, quando eu tive a Sara, né, então que deu um estalo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí você tinha mais ou menos quantos anos nessa época aí que você tava... Eu tinha 24 anos. 24 já, né? Isso, já tava com a minha família, né, trabalhando, com o filho pequeno, enfim, foi bem... Não, aí você foi ainda mesmo. Fui mais guerreira ainda. Mas a nossa vida toda foi de luta. Então, assim, isso já vem com a gente, né? E então eu decidi, falei assim, tem que fazer uma faculdade. E foi aí que surgiu uma oportunidade, né, de fazer, de cursar. E eu comecei, então, a trabalhar, estudar, criança pequena, marido, Tudo. casa. Mas, com certeza, todo sacrifício, né, tem as suas vitórias, suas conquistas, e foi isso muito importante pra minha vida, né, estar refletindo hoje. Isso. Aí como que você disse que deu start, né? E beleza, mas como que você definiu que esse start seria assim, eu quero ser professora? Ou não foi assim? Foi assim, quando eu saí do meu serviço, né, do meu trabalho, que eu tive a Sara, que eu falei assim, vou me dedicar um tempo a ela. E eu percebi que a minha vida estava passando, né, eu já estava com 24 anos e não tinha uma formação acadêmica. E aí eu pensei, nossa, hoje o que eu sou? Eu saí do meu trabalho, mas
qual a minha profissão? Eu não tenho uma Uhum. profissão. Então, foi aí que deu o estalo, né? Sim. E eu decidi, então, fazer a faculdade. Já, assim, percebendo as minhas irmãs o caminho para pedagogia. Então, isso me influenciou muito também. Então elas já tinham feito. Uma já estava formada e a Uhum. outra estava fazendo também. E aí foi o que me influenciou a tomar essa decisão da pedagogia, né? Não tinha muita ideia do que era, né? Quando a gente começa a faculdade, a gente fica temerosa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu vou me dar bem? Né? Mas, graças a Deus, assim, eu nasci para isso e Deus me levou para esse caminho. Eu penso, né, em todas as decisões, né, que a gente toma, a gente primeiro pensa no Senhor e pede a Ele a direção. E, com certeza, foi direcionamento dele. Eu achei isso muito legal, porque eu sempre falo isso no podcast, que os gregos tinham a ideia de que existe em nós algo chamado daimon. O daimon é como se fosse uma frutinha, né? Uma sementinha que está dentro de nós. E aí nós temos o trabalho de regar essa frutinha e descobrir o que ela é. Porque a natureza como um todo, ela tem uma função específica. Né? Nós sabemos que é louvar o Senhor, mas toda ela tem o papel de quê? Por exemplo, o sapo sapeia, o vento venteia, e não tem. O vento foi feito especificamente para refrescar, só para isso, ele faz o teu trabalho. Já o ser humano não, ele tem essa opção de escolha, aí onde se revela a glória do Senhor. Né? Então, assim, eu acho muito legal isso, e aí é por isso que eu tive essa ideia de fazer um podcast, porque eu gostaria de saber o que é esse daimon de cada pessoa. E aí, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a buscar, a gente começa com a profissão e tudo mais, e vai melhorando com o passar do tempo, é algo que a gente tem outro nome também, que é arete. Arete é a excelência, é você buscar fazer melhor enquanto você pode fazer melhor. E aí, assim, já que interessante, isso eu não sabia que vocês eram uma família de pedagogos, né? E como que foi assim? Beleza, aí você falou assim, não, beleza, eu quero fazer pedagogia, e agora então tem que escolher uma faculdade onde tem que cursar. E como que foi esse processo aí? Você fez alguma bolsa? Pagou tudo? Como que... Como eu disse, né, aqui em São Gabriel ainda não tinha uma faculdade presencial. Então, pra mim, a melhor opção foi fazer a distância. Fiz o vestibular e ali, então, consegui passar. Paguei, foi toda paga, né? Eu paguei, passei muito apertado. Porque imagino. eu tive que, nesse meio tempo, eu consegui trabalhar meio horário. E aí eu tive uma troca de trabalho nesse meio tempo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em sala de aula, mas o meu salário, por outro lado, diminuiu Era muito pequeno, com certeza. Então, assim, eu fiz uma doideira na minha vida, né? Que eu falei que é sempre Deus. Não tem jeito. A gente vai dar um passo de fé, né? Às vezes tem que dar passo de fé. E aí, então, deixei o meu trabalho, que era de carteira assinada, para já atuar nessa área da educação, porém com um salário muito pequeno, que era o valor da minha faculdade. Nossa, então, gente. assim, você imagina, né? Passei bastante apertado, mas eu consegui concluir, né? Finalizei com tudo pago, tudo certinho, graças a Deus. E você, então, atuava aqui em São Gabriel da Palha mesmo? Aqui em São Gabriel, na época, né, o antigo estadual. Eu trabalhei por 4 anos. Então foi a época que você foi professora de adolescente. Isso, que eu gostei muito também. A experiência é maravilhosa. Então, assim, você estava estudando e era o que? Uma espécie de estágio, então? Não, era aula, me habilitava. Naquela época, eu tinha essa habilitação, era não habilitado, né? Mas eu tinha essa brecha, vamos dizer assim, no edital, que possibilitava o estudante de pedagogia atuar como professor. Sim. Então, surgiu a vaga, né? Então, essa vaga, me convidaram, eu fui atuar como professor. Dei um passo de fé, mesmo, né? Sem saber se ia dar certo, né? Mas eu caí dentro. Aí você lecionava alguma disciplina específica ou era um geralzão? Eu trabalhava com sociologia. Com sociologia? Isso. Que legal. Sim. E aí, assim, no caso estadual é o que é a Escola Viva hoje? Isso. Entendi. Você trabalhou durante 4 anos? 4 anos. Foi os 4 anos que você cursou, então, pedagogia, basicamente? Foram 3 anos de pedagogia, né? E foram os 3 anos que eu trabalhei no estadual na época e mais um ano depois de formada. E por que você fala assim que foi um dos melhores anos da sua vida, trabalhar com um adolescente e tudo mais? Nossa, os adolescentes, né, tem uma energia muito positiva, assim, e contagia a gente, né?
No início foi difícil a adaptação, né? Com adolescente é muito diferente os pensamentos. Mas com o passar do tempo foi assim. A gente foi se adaptando a eles a gente e, nossa, eu gostei muito. Alguma Tenho história saudade. assim que te lembra, que dá essa saudade assim de... Olha, eu conversava muito com as meninas, com os meninos, usuários de drogas. Nossa, tem. Então, assim, eu pude aconselhar muito. A gente conversava muito sobre religião. E a gente podia... Eu tive a oportunidade de orientar, né, em relação ao uso de drogas, né? Na vida amorosa também, os adolescentes, né? Começa aí, Tem essas questões. Então, assim, eu me encantei com o ensino médio. Trabalhar com os adolescentes, pra mim, foi maravilhoso. Pensa algum dia voltar? Ai, quem dera, mas eu acho que agora não é possível mais. Os rumos que Por estão causa da minha efetivação, né? Na rede é verdade. municipal, os horários não... Verdade, Não eu sabia batem. que você é efetiva e essa é a parte que a gente pode chegar agora. Então, assim, foi os 4 anos lá como contratado. Isso. Aí depois abriu, então, um concurso e você... Isso. Como que foi? E aí, eu estava trabalhando na época no estadual e na rede municipal como suporte pedagógico, né? E surgiu, então, o concurso e foi ali onde que eu me inscrevi na área da educação infantil. Na época, o que me levou, né, a escolher educação infantil foi... Eu não tinha experiência nenhuma com educação infantil. Apenas, né, na época... Lá. Os adolescentes e também estágio, né? O estágio da faculdade. Foi onde eu tive contato com a educação infantil. Então, o que me motivou a escolher a educação infantil foi a minha filha, que eu tinha muito contato com ela. Eu já trabalhava com ela, né? Já atividades, essas coisas. Então, assim, falei, vou no caminho da educação infantil, né? Eu gosto de trabalhar com criança, então vamos lá. E aí foi onde eu prestei o concurso, né? Passei, graças a Deus, e tô atuando até hoje. Aí como que funciona o concurso? Você faz o concurso, eles determinam a escola que você vai ou você já faz para uma escola específica já? Depois que a gente é efetivado, né? Você é chamado à prefeitura e você faz a escolha da escola onde que você quer atuar e do turno. Então eu tive também essa escolha, né? Eu escolhi a minha escola onde eu trabalho hoje. E o turno também, um turno matutino, né? Eu tinha preferência. Aí nesse caso, então, você tá lá até hoje na mesma escola. Sim. E você escolheu aquela ali. E por que motivo você escolheu aquela escola? Ai, olha isso aí. Porque pra quem não sabe, gente, a Graça trabalha no céu, de tão longe Ai, meu Deus. e alto que é lá. Olha, isso assim, eu falo que direção de Deus, né? Então, assim, eu sempre quis trabalhar num lugar onde eu pudesse não somente ajudar com o meu trabalho, mas também com pessoas carentes, crianças carentes, né? Eu tinha esse chamado, né? De ir além. E de ir além do meu trabalho. Então, assim, quando surgiu a vaga, eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero ir para aquela escola, aquele turno. Eu era uma das últimas colocadas. Senhor, prepara essa vaga para mim, Senhor. E aí, então, eu consegui, né? Fui uma das últimas colocadas ali, mas Deus separou aquela vaga que eu queria para aquele local. Então, assim, é uma comunidade carente e eu amo trabalhar lá. Amo as crianças daquele local. Então, assim, foi um lugar que eu desejei ir. Eu tive até, assim, a oferta, né, de ir para uma escola aqui do centro, né, que era mais próximo da minha casa, mas eu não consegui deixar. Fiz todo o processo, né, de remoção, mas chegou na última hora, eu desisti. O coração bateu, doeu, não teve jeito. Não consigo deixar lá o meu bairro, as minhas crianças. Eu acho isso muito legal, porque a gente fez aquela vez um evento evangelístico lá, né? Que a gente foi de palhaço. Nossa, foi top. Juntou uma galera. Inclusive a gente tem que repetir, fazer mais aquilo lá, né? Foi E eu muito acho bom. isso muito bacana quando a gente olha pra profissão com uma visão mais de não só aquilo ali, né? Então, Exatamente. eu tenho que estar lá tantas horas, fazer isso, ensinar só isso aqui pras crianças e tudo mais. Não, exceder isso aí. Sim. Porque, pode falar. O trabalho fica mais leve, né? Quando você vai com o seu coração. Então, aquilo daí não é um peso, né? Eu acho que, assim, é a mentalidade de você entender que você tá lidando com pessoas. E no seu caso é preciosíssimo, porque é a próxima geração. Sim, com certeza.
certeza. Então, assim, se eles vierem bem educados pra gente depois, a gente tem uma sociedade muito mais forte, né? Com certeza. E num lugar como um lugar um pouco mais carente, a gente sabe que tem um pouquinho de, como que eu posso dizer, escassez de informação. Então, quem tá lá às vezes não enxerga, igual você depois com o tempo, né, foi enxergar. Eu preciso de ter mais alguma coisa além de só trabalhar, eu preciso de ter um ensino superior, alguma coisa assim. Sim. Que é uma coisa que, assim, fica difícil num lugar onde você não tem muita gente que pode falar assim, não, opa, eu também vim aqui, ó, na dificuldade e consegui, entendeu? Exatamente. E hoje tá muito mais fácil pra eles poderem conseguir, né? Hoje tá bem mais fácil. Pois é, isso eu achei bem legal. E assim, quanto tempo que tem que você tá nessa escola agora? Tem 6 anos, desde que eu efetivei. Ah, já tem 6 já? 6 anos. Então com 4, 10, você tem 10 anos como professora já. Sim, já tem 10 anos. Que legal. Que eu tô aí na profissão. E aí, assim, eu já percebi, né, desse período que a gente tá passando e tudo mais, e até antes disso mesmo, que você gosta muito de montar os materiais pra eles, com a musiquinha, fazer os vídeos e tudo mais. É o que chama a atenção, né? Eles De onde você aprendem. tirou essas ideias? Eu acho muito legal. Eu pesquiso muito. Então, assim, o Google ajuda muito, você não tem noção. Eu sigo muito grupos de educadores do Brasil todo, né? Então, assim, a gente troca ideias, eu pego ideias, sugiro ideias também. E aí a gente vai pegando conforme a realidade da sala, né? Da turminha. Então, eu gosto muito de trabalhar com material concreto, né? Através do lúdico, das canções, etc. E é o que chama a atenção das crianças. E elas aprendem assim, aprendem bem melhores assim. É isso que eu acho muito bacana, porque eu lembro perfeitamente que na época de escola, já é um pouquinho mais velho, né? Tinha aquela coisa maçante de você tem que ler tal coisa. E eu só fui pegar gosto pela leitura depois de velho. Porque se tivessem feito comigo já desde o começo, igual você faz com ele, seria perfeito. A gente incentiva da melhor forma possível, né? Pra criança ter gosto na leitura, na escrita, né? Nas brincadeiras. As crianças aprendem muito através das brincadeiras. Sim. Então, isso aí é uma forma mais leve, né? Pra criança aprender. Elas aprendem muito mais fácil. Entendi. E assim, eu lembro que quando eu estava no pré, na pré-escola, ainda se usava massinha de modelar e tudo mais. Ainda usa isso para as crianças ainda? Usa, mas não somente massinha de modelar, né? A gente usa blocos lógicos, usa pecinha de encaixar. E mais o que a gente faz? Os materiais que a gente produz, né? Para criança trabalhar coordenação motora. Então, assim, antigamente era só massinha, né? Pra coordenação motora. Agora tem diversas outras coisas que a criança pode... Você pode trabalhar, desenvolver a coordenação motora da criança, que não precisa ser só massinha. Entendi. Apesar de que elas gostam muito de massinha também. Massinha. Continuam gostando. Pois é, porque é bem legal ficar brincando com aquilo. Sim. Então, assim, eu não tinha noção até então, né? Completamente leigo sobre isso. Que tinha essas funcionalidades a massinha ensina, pra desenvolver a coordenação motora e tudo mais. E aí essas outras coisas, então vocês têm liberdade, por exemplo, né? Talvez não esteja, não sei, no material que vocês recebem para passar para as crianças, igual os blocos de encaixe que você disse, para ter a lógica, né? Quadrado é quadrado, redondo é redondo, etc. Então vocês mesmos têm essa liberdade de introduzir. Sim, a gente tem. Cada professor ele vai preparar a sua aula de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele acha que a turminha vai aprender com mais facilidade. A gente tem essa liberdade, sim. E nesses 6 anos trabalhando, você teve alguma assim, história difícil, complexa, com algum aluninho que você já teve? História complexa. Olha, tem uma história que marcou muito. Foi uma criança que ela ainda não havia sido diagnosticada como autismo, né? E a família, eu percebi a criança, ela tinha uma, como que eu posso dizer? Esses traços assim de quem ela... Ela tinha algumas, não é diferente, né? Como que eu posso dizer? Não é diferente, mas ela tinha uns... Como se fossem umas nuances, assim, comportamentos. Ela tinha uns comportamentos diferentes, né? De outras crianças. E ali eu via que a criança sofria muito. E muitas vezes, quando a gente falava um não pra essa criança, né? Ela dava um surto. E aí ela jogava a mesa no chão, cadeira no chão. Dava tipo uma crise que ela tinha, né? E ali
conversei, né, com a diretora na época, a gente chamou a família, né, para conversar, e a família não aceitava muito, né? A gente Sim. falava, olha, precisa levar no psicólogo, tem que fazer um acompanhamento com a criança, né? Então, a família não aceitava. E ali a criança, a gente percebia que ela sofria muito com Sim. aquilo, com aquela crise, né? Porque depois ela se arrependia, ela chorava, ela pedia desculpa, ela abraçava, beijava. E aí a gente sofria junto, porque a gente não podia fazer nada mais além, né? O que a gente poderia fazer é chamar a família, conversar com a família, expor a situação. Sim. E aí a família, ela tinha dificuldade de aceitar. Até que foi até o final do ano, né? Quando já estava finalizando o ano letivo, aí os pais resolveram levar. Sim. E aí a criança foi diagnosticada com TOD, transtorno opositor desafiador. Então foi algo que marcou muito, né? E ver assim, os pais, a família, se ela não estiver atenta, se ela não estiver com o coração aberto para receber essas questões do professor, sim, a criança vai sofrer. Exato. Né? O professor vai sofrer, os coleguinhas vão sofrer porque vê toda aquela situação ali. Então, assim, as famílias têm que estar atentas a isso, né? E tem que estar com o coração aberto para isso. Porque quanto antes descobrir o que a criança tem, melhor, né? Eu acho isso interessante, porque agora eu tenho uma clareza maior, isso está mais evidente também, de que os nossos problemas estão deixando de ser problemas físicos e passando para ser mais mentais. Sim. E, infelizmente, ainda nós temos muito preconceito em relação a isso, né? Então, quem sofre realmente é a criança, né? Porque a gente não sabe lidar bem ainda com tudo isso, né? E, assim, a criança, ela não conseguia concentrar, ela não conseguia... A coordenação do motor dela era muito ruim também. Então, assim, depois que foi diagnosticada, no outro ano ela já estudou em outra escola, né? Sim. Mas a gente acompanha, né? Aluno da gente, que a gente se apega, a gente acompanha a criança. E ali a gente ficou sabendo que ele estava tomando um remedinho e que ele estava muito bem. Olha que legal. Então, assim, você vê a diferença, né? Sim. Do antes e do depois. Então, quanto mais rápido a gente descobrir, melhor. É isso que eu falo, gente. Se o professor tem essa intenção de fazer além do trabalho dele, ele consegue perceber essas coisas. Então ele fica de olho, porque ele olha para as crianças e fala assim, não, são os meus filhos. E é nítido, sabe, o comportamento das crianças. A diferença, você sabe o que é o normal e o que pode ser um problema que a criança tenha. Sim. Então é nítido, porque tem os traços que são, né, os traços normais de criança, sim, toda criança faz isso. E tem aqueles traços que são diferentes, que você observa, que pode ser uma questão cognitiva, ou uma questão, né, como, por exemplo, o TOD, né, que é autismo, né? Então, você tem alguns caminhos que te levam a perceber isso. Sim. Então, o professor, ele tem muito essa habilidade, né? Alguns professores, não são todos que são tão atentos, né, às crianças. Talvez pode até passar por despercebido por algum professor, mas tem os professores atentos que eles vão identificar uma situação assim. Nisso, né? Então, assim, uma coisa que te marcou muito foi essa, e uma outra coisa que te marcou, mas assim, no sentido mais... nossa, foi pra isso que eu me tornei professora. Ai, olha, quando a criança começou a ler. Nossa, a criança de 4 aninhos me marcou muito. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Pode, fica à vontade. Se não tiver essa família, não pode falar. O Miguel, gente, ele com 4 aninhos começou a ler assim. Nossa, eu fiquei em estado de glória, né? Foi muito bom. Isso aí, eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero trabalhar pra isso. E foi muito legal mesmo a experiência de você ver uma criança lendo, sabe? E o Miguel é uma criança, assim, nossa, foi uma criança excepcional. Que uma criança, assim, que você ensinava, né, e ele tava lá. Né? Tipo assim, pra ele, aquilo daí é monótono. Era uma criança que precisava ir além. Aí eu percebi nisso, né, que ele tava muito desinteressado na aula. Aí eu falei assim, vou avançar com essa criança, porque, né, tá muito, tipo assim, isso aí eu já sei. Vou dar uma puxadinha. Então, foi aí onde que eu comecei a dar uma puxadinha, né, avançar com ele. E a criança saiu lendo, eu falei, nossa, fiquei maravilhada, né? Deve ser muito legal, muito legal. É muito bom. Eu acho que esse que é o grande ponto, que todo mundo tem uma profissão que gosta e curte, vai querer sempre buscar, né? E quando ele vê uma criança que é um desafio, no seu caso, né?
que é um desafio pra ela não vai falar assim, não. Não, ela aí que ela vai querer mesmo conseguir conquistar o coração dela. E assim, a gente percebe que na sala de aula tem vários níveis, as crianças estão em diversos níveis. Então tem aquela criança que ainda não sabe pegar no lápis, mas tem aquela que já sabe escrever. Então assim, a gente tem que trabalhar de acordo com o nível de cada criança, né? Igual o Miguel era uma criança que o nível dele estava muito avançado porque eu estava ensinando. Percebendo isso, fui avançando com ele. Aí, depois disso, depois que ele começou a ler, outros coleguinhas também começaram a desenvolver, sabe? Porque pegou carona ali com o Miguel e foi. É o senso da comunidade, né? E como que funciona lá? A partir de quantos anos vocês já recebem a criança? E como que é esse processo? Tipo de documentação que tem que entregar? Como que faz pra ter a criança ali? Olha, atende crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Que legal. Sim, desde bebezinho, desde né? Desde bebezinho, E aí, para você matricular a criança, precisa de certidão da criança, carteira de vacinação atualizada, os documentos dos pais, o tipo sanguíneo, também o comprovante de residência. Isso. Uma vez, conversando com acho que ela uma pedagoga, se eu não me engano, no caso supervisora, ela comentou que essa parte, eu não sabia o porquê da importância do tipo sanguíneo, né? Ela falou, não, mas se a criança cair aqui, machucar, bater, alguma coisa, tiver que dar sangue pra ela, tem que saber. Já sabe, exatamente. Talvez acontece assim, algo inesperado, né? E não consegue entrar em contato com a família, a gente precisa socorrer, a gente já sabe o tipo sanguíneo. Já tem na fichinha de matrícula do aluno ali, né? Isso, muito importante. E aí, assim, essas de 6 meses e até, eu acredito que os 3 anos, são o que ficam o dia inteiro ou de vocês não funcionam como o dia inteiro? Sim, a gente tem as turminhas integrais. Essa faixa etária de 6 meses, né? 1 ano e 11 meses creche 1, depois de 2 aninhos completos até 3 creche 2, que são integrais. Esses ficam o dia todo. Agora, devido à pandemia, né? A gente não está funcionando o integral. Mas na normalidade, sim, funciona integral para essa faixa etária. Entendi. Então elas já ficam ali na escola mesmo, tem... Sim, elas lancham, almoçam, dormem, tem a hora da sonequinha delas, brincam. É isso que eu ia te perguntar, se tem a hora da soneca. Tem, com certeza. Essa é a melhor parte, e os professores dormem junto? Olha, se deixar, dorme, tá? Porque tem uma musiquinha de fundo que só Jesus pra deixar a gente acordado. Foi isso que eu imaginei. Mas como não dorme acordado não. num momento desse, né? Interessante. E aí, assim, nesse período todo aí, você foi traçando esses caminhos. E eu sei que você tentou já e tá tentando de novo, né? Um mestrado aí na educação, que é para poder aprimorar seus conhecimentos nessa área. Aí o seu vai ser especificamente com a educação infantil, né? Que eu acho que você não... Não, é na área da educação. No geral mesmo, né? Isso, na área da educação. Na verdade, essa é uma área que, da educação, porém, mais para o pressuposto da educação especial. Na verdade, a gente não foi falado ainda, mas eu também atuei como professora de Libras, né? Na verdade, como intérprete. Como professora de apoio, né, na área da Libras. Então, a minha pesquisa é em cima da Libras na educação infantil. Isso, é isso que eu ia te perguntar, que foi muito bom você lembrar que eu tinha esquecido. A ideia da Libras, de onde veio que você assim, se apaixonou e gostou dessa ideia e começou? Olha, eu sempre tive um coraçãozinho assim voltado pros excluídos, né, os rejeitados. E eu trabalhei no supermercado com um colega surdo, né? Com o Ronan. Nossa, com o Ronan. Sim, e aí eu via que ele era... tinha muita dificuldade na socialização, em conversar, em entender os outros e os outros entenderem ele. Então eu comecei a me aproximar dele e ele começou a me ensinar Libras, alguns sinais, algumas letras, né? Em datilologia. E na igreja a gente tem um ministério, surdos, aí na época o que era líder, né, a pessoa que era líder, me convidou, porque ele sabia que eu estava aprendendo Libras com o Ronan, trabalhando com o Ronan, me convidou para fazer parte. Então foi ali que eu comecei a aprender Libras na igreja. Entendi. Então eu tinha assim, uma noção de poder ser, mas eu não tinha certeza ainda, né? Então você aprendeu ali, aí você aproveitou que você sabia e se ofereceu ou apareceu um convite para você já ser auxiliar de intérprete ali na escola mesmo? Aí
eu me inscrevi no estado, né? Na época, antes do concurso, eu me inscrevi como professora. Na verdade, era como... Deixa eu lembrar aqui como que era. Era professora de apoio e depois eu fui instrutora de Libras. Então, sim. eu não atuei como intérprete, mas eu atuei nessa área de Libras, né? Junto com o surdo e dando apoio ao surdo, né? No contraturno. Sim. Então, foi nessa época, né? Bem antes do processo de efetivação. Entendi. E aí, então, depois aí você apenas continuou com o ministério mesmo na igreja local? Isso, aí depois que eu fiz o concurso, né, não consegui mais conciliar a educação infantil com Libras, porque o horário do estado não Batia não com o seu da batia. escola, né? Exatamente. Então eu deixei, né, a Libras, continuei só com o ministério, que é o que eu amo. Na verdade, o meu desejo mesmo não era trabalhar, né? Surgiu a oportunidade, Sim. fui trabalhar, mas o meu desejo de me qualificar na área da Libras era para atuar no Ministério de Surdos. Entendi. E então eu continuei no Ministério de Surdos, estou lá até hoje. E o meu mestrado, né, a minha pesquisa é trabalhar com Libras na educação infantil. Entendi. Que seria, no caso, ensinar Libras para as crianças, né? Onde todos deveriam aprender, né, para se comunicar, né, com o surdo. Aí nesse caso, você tentou a primeira vez, né? Não deu certo e tudo mais. E como que é esse processo aí, né? Que eu acho que deve ser a mesma coisa do processo da segunda vez agora que você tá ainda em processo, né? Como que funciona assim, você se inscrever, fazer todo o seu material e tudo mais? Olha, é bem difícil, tá? Todo o processo de inscrição. Aí você tem que produzir um pré-projeto, né? De sua própria autoria. E aí tem que estar alinhado com o professor orientador que você vai escolher, né? Para fazer, né, o mestrado. Então, assim, é bem complicado. Aí tem também a prova. Esse ano a prova não teve a prova presencial, né? Porque devido à pandemia e tudo mais. Mas o projeto foi no lugar da prova, vamos assim dizer, né? E então é muito complicado, é muito difícil. Eu passei no projeto, né? Passei na primeira etapa, que era a documentação, depois eu passei no projeto. Meu projeto foi bem avaliado e eu passei também na entrevista. Eu passei, porém não tinha a quantidade de vagas, né? Sim. Tinham 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Mas pra mim, assim, isso já foi uma vitória. Sim. Pra quem saiu lá da grotinha, né? Aí o seu pensamento voltava pra quem andava 3 quilômetros a pé pra ir pra escola, né? Então, assim, isso pra mim é uma vitória. Eu acho isso muito legal, porque eu pensei o quê? Que quando eu descobri, quando a gente conversava, assim, às vezes eu sabia que você era professor e tudo mais, eu achei que você tinha, sei lá, terminado o ensino médio, já tinha ingressado na faculdade não tinha toda essa dificuldade. Foi um longo caminho, nossa, a vida foi bastante difícil. Exatamente. Então, nesse caso, essa terceira, que você ficou em terceiro lugar, foi agora da segunda vez ou foi na primeira? Foi na segunda vez. Nessa segunda vez agora, na segunda vez. A primeira vez eu fui aprovada, eu fiz a prova, né? Fui aprovada na prova, fui aprovada no projeto e na entrevista eu fiquei. Entendi. Aí não fui reprovada. E dessa vez já tô evoluindo, né? Passei. Na próxima vez, se Deus quiser, eu vou conseguir. Tudo certo. E isso que é interessante, porque a gente tem a resiliência e entende que as coisas sempre acontecem no melhor momento quando se deposita o sonho no Senhor. Sim. Então Deus vai conseguir guiar muito bem, a gente sabe que quando for para acontecer vai ser perfeito. Eu confio muito nisso, né? É no momento do Senhor, não é no nosso tempo, não é no nosso momento, porque Deus sabe de todas as coisas e tem o melhor para nós. Então, talvez esse não seria o melhor momento, né, de eu estar fazendo realmente, né, tudo que aconteceu. Não seria. Porque a gente não sabe, né? Como, por exemplo, agora a gente tá numa situação meio complicada, né? Sim. E agora a gente tinha conversado, seria acho que em Vitória ou em São Mateus. São Mateus. Seria em São Mateus, seria né? Em São Mateus. Pois a gente não sabe muito bem como que ficaria tudo, né? Toda a situação que tá acontecendo hoje, as pessoas que você conheceria, como seria esse trajeto de ida e volta o tempo todo, né? É muito complicado, né? Agora com a pandemia também. Então, assim,
bastante difícil, né? Então, o tempo do Senhor, eu creio que eu vou conseguir. Sim. Mas desistir, jamais. Agora eu vou Exatamente. tentar até passar. Porque você só tá evoluindo, então não tem o porquê desistir, né? Exatamente. Eu até brinquei, falei assim, eu vou trocar meu projeto. Aí uma amiga minha falou assim, não troca, seu projeto é excelente, você já passou. Exatamente, sim. Agora é só mesmo ter a sua vaguinha lá. Exato, porque, gente, se tivesse na primeira vez reprovado na prova, aí depois na segunda vez de novo, aí a gente ficava poderia mudar, né? Exatamente, fica com um alerta aí. Mas não, ele tá só avançando, então continua. Vou continuar. E o bom é que ele tá com o projeto pronto, então tá prontinho. Tudo certo. E é um sonho muito grande que eu tenho. É um sonho, né? Vibras na educação infantil. E poder pesquisar, fazer uma pesquisa que possibilite a introdução da Vibras na educação infantil, nossa, é assim, seria perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Até porque, assim, eu fico pensando, né? Tem lá, sei lá, vamos colocar 2, 3 crianças que são surdas na escola. Aí toda outra classe, vamos colocar que tem, sei lá, 30 alunos, né? Então são 28 alunos que poderiam estar comunicando com essas outras 2 pessoas, né? Exatamente. Isso geraria um senso de comunidade que até os outros alunos de outras turminhas depois aprenderiam. Sim, com certeza. Isso aí, né? Então é uma coisa muito fantástica. É a inclusão acontecendo, né? Exatamente. E quando você consegue isso com criancinhas que, assim, geralmente tem a mente mais fresca para essas coisas, nossa, isso eles perfeito. aprendem muito mais rápido que os adultos. Exatamente. Então, assim, seria maravilhoso. E aí a gente chega no detalhe que é a profissão de diretora. Eu fiquei muito curioso quando você falou que é diretora. E a primeira pergunta tinha que ser minha, né? Que eu levantei algumas. E aí, o que eu gostaria de saber é como que uma pessoa, vamos aqui em São Gabriel da Palha, né? Como que uma pessoa se torna diretora? Como que você chegou nesse estado? Bom, primeiro, para ser diretora, você tem que ser efetivo, né? Tem que ser concursado. E a vaga de diretor é uma vaga comissionada, né? Então, assim, o prefeito, ele escolhe o diretor das suas escolas. Sim. Na rede estadual é um pouquinho diferente, né? Tem todo um processo de provas, de entrevistas, né? Mas aqui em São Gabriel é um cargo comissionado ainda. Esse ano, né, com o nosso prefeito, mudou, ele pensou em fazer diferente, né? Ele resolveu colher informações das comunidades. Então, pessoas próximas a ele que foi indicando os professores, né? Que talvez eram mais conhecidos, né? E passou o nome para ele. E aí foi onde eu recebi o convite. Que eu também nunca imaginava na minha vida que eu seria diretora um dia. Até o ano passado. Até novembro do ano passado. Eu não sabia que um dia eu poderia ser diretora. Diretora de escola. E assim, beleza, você passou, aí tem um período pra poder ficar... Ou você, sei lá, por exemplo, se terminou o mandato dele, mas veio outro, continua? Cargo comissionado não tem um prazo. Tipo assim, se aconteceu qualquer coisa, né? Se o prefeito decidiu, não quero mais você no cargo, ele me tira, no outro dia eu volto pro meu cargo de professora. Então, assim, não tem um prazo, né? Geralmente acontece, sim, de ficar o mandato do prefeito. Os 4 anos. Os 4 anos. Mas já aconteceu de o professor trocar o diretor, né? Entre meio a esse tempo, esse período. Entendi. Interessante, isso é muito legal, muito bacana a atitude de pesquisar com quem tá na comunidade. Sim. Pra saber se... Nossa, pra mim foi uma surpresa colocarem o meu nome. Eu fiquei muito surpresa mesmo. Então, assim, mas você sabia que você tinha sido indicada ou já chegou o convite de uma vez já pra você? Chegou o convite, né? Na época foi a secretária interina, secretária de educação que estava interinamente no cargo, fez o convite, me chamou para ir lá na secretaria, e aí ela me comunicou, olha, foi indicação da comunidade. Sim. Então, falaram o seu nome e ela gostou muito porque a gente já era conhecida, ela já conhecia meu trabalho, a gente já havia trabalhado juntas também, e o prefeito acatou. Entendi. Aí eu fiquei muito honrada, né, com o convite, você imagina. Sim, com certeza, gente, porque pensa, é um reconhecimento das pessoas... Do trabalho, né? Gente, eu, assim, acho que uma das coisas que deve ser mais difíceis de você lidar é com o filho dos outros. Com certeza. São os tesouros, né? Exatamente, entendeu? Principalmente quando é criancinha assim, né? Que aí, assim, nossa, tem que ter muito cuidado. Muito mais frágeis, né? Então, eu imagino como deve ser. Então, deve ser muito...
como que eu posso dizer, gratificante. Ah, com certeza. Nossa, é assim. É o seu trabalho ali que foi reconhecido. Então, eu não poderia esperar, né, algo melhor em relação a isso. Então, pra mim, me senti muito honrada, amedrontada, né? Porque, nossa, Uma grande responsabilidade. ser diretora de escola, a responsabilidade é enorme, né? Mas aceitei o desafio, né? A gente tem que enfrentar os nossos medos. E é uma grande experiência, né? Com certeza. E aí, partindo para a segunda pergunta, é do Thiago Tom. Ele perguntou assim: diretora, o psicológico beira a loucura quando você chega no colégio e topa desde anjinhos até monstrinhos, não é mesmo? Ai, olha, eu falo assim, no início, quando a gente entra, é um choque, né? É um choque, assim, que você tem que se adaptar àquele novo ambiente, né? Mas depois, com o tempo, isso vai se tornando normal e a gente acaba ficando igual as crianças, sabe? Mas é muito legal trabalhar com criança. Você se torna criança novamente, né? Então, assim, é bem legal. E precisa, né? Porque senão eles não vão conseguir se identificar com você e... Com certeza. E geralmente, assim, quando o profissional não se identifica, né? Ele acaba saindo daquela área, né? Vai para uma outra área. Então, tem as pessoas, né? Os profissionais que se identificam e ficam. E tem aqueles que não se adaptam e saem. Já saem logo para outro rumo. E isso é até bom, né? Porque pelo menos ficam realmente aqueles que amam trabalhar com crianças, que realmente não deve ser brinquedo. Quando eu imagino assim, muito legal. Um monte de criancinha, eu fico imaginando criança subindo onde não devia subir, criança carregando a terra pra onde não devia carregar a terra. Eles são muito carinhosos, mas assim, tem essas coisas também, são crianças, né? Eles não têm esse senso de que do pode e não pode. Sim, a gente não pode piscar. Só isso, não podemos piscar um segundo. Porque senão já tava perguntando. Celular, você não pode nem olhar a hora. A terceira pergunta não ficou muito específica, né? Ficou mais abrangente. Aí se você quiser dar uma linha para essa pergunta, tudo bem. Como vocês identificam vítimas de abuso, no caso as criancinhas? Olha só, graças a Deus na nossa escola nunca teve um caso assim. Mas a gente observa muito o comportamento da criança. E isso não somente para abuso sexual, mas também quando a criança está sofrendo espancamento, né? Sim, o físico mesmo. Sim. Ou até mesmo quando a criança está passando por uma situação na família, de perda, talvez por morte, né? Ou separação. A criança, ela vai mudar o seu comportamento na escola. Então, a gente observa muito isso, o comportamento da criança. Como eu disse, né? A gente não teve caso de abuso sexual. Sim. Mas, quando acontece, né, do comportamento mudar na criança, como a gente já flagrou agressões, né? Sim. Já tiveram casos de agressões. Então, chegar, conversar com a criança, saber o que está acontecendo, né? Tentar ali ver com a criança se ela fala alguma coisa que está relacionada, a gente consiga entender o que está acontecendo com ela. Mas já teve casos em relação ao abuso sexual, né? Sim. Em outras escolas, né, que a criança relata dor, né, nas partes íntimas, às vezes através de desenhos. Então, ali é um olhar atento do professor à criança. E depois de diagnosticado aquilo dali, né, se aconteceu alguma coisa com a criança, né, o próximo passo é encaminhar o conselho tutelar. Essa é a orientação. Qualquer questão de abuso, de maus tratos, é encaminhar o conselho tutelar. Que aí o conselho tutelar, ele vai estar então fazendo toda a investigação em cima do caso e vai acompanhar a criança. Para tomar as medidas necessárias, né? Isso. Que essa seria a próxima pergunta, né? As medidas serem tomadas. Então fica já esclarecido que é o conselho tutelar. Aí a outra também, que é de uma pessoa anônima, e como vocês chegam a uma constatação de que a criança é mesmo uma vítima de abuso? Acho que é esse negócio, né? A própria criança relatar. Isso, a própria criança relatar, talvez a criança nem consiga falar, né? Mas mostra que dói em algum lugar, né? E aí a gente investiga, averigua, né? E encaminha pro conselho tutelar. Entendi. Então, não tem como a gente realmente, assim, saber que a criança foi abusada, né? A não ser que esteja muito nítido, né? O local onde a criança fale, né? A pessoa que fez, né, o machucadinho sempre fala que fez um dodói, né?
E aí, então, a gente encaminha para o Conselho Tutelar. São eles que vão realmente falar, né, se realmente sofreu abuso ou não. É interessante quando você comentou, eu tinha parado pra pensar nisso sobre a questão do desenho, né? Sim, as crianças relatam as suas vivências, Tudo né, desenho, né? através do desenho. Sim. Nossa, isso é demais. Oh. Aí a sexta é, o que eu vou perguntar ano que vem eu vou matricular minha filha na escola particular. Qual é a visão do ensino e ideologia de gênero para crianças na escola onde você atua? Se existe isso, se não existe, como é que é? Isso aí é uma polêmica, né? É uma polêmica, mas assim, no município de São Gabriel da Palha, nas escolas de educação infantil, não existe o tema identidade de gênero, né? Então, assim, tem muita propaganda a respeito disso, tem muitos boatos, né? Mas nós não trabalhamos esse tema na educação infantil. A gente trabalha a identidade da criança, seus aspectos físicos, né, cor de cabelo, as partes do corpo, a gente nomeia menino, menina, mas nós não trabalhamos esse tema. Esse tipo de coisa, A gente trabalha o respeito ao ser humano, o respeito aos colegas, né? Tem toda essa questão aí que a gente trabalha de respeito ao próximo, né? Mas falar sobre ideologia de gênero ou algo assim... Isso, já não existe na educação infantil. Então, para quem vai colocar a criança aqui, vamos em São Gabriel da Palha, pode ficar super tranquilo. Pode ficar tranquilo. Esse tema não existe, nem em reuniões, nem assim, não tem nenhuma... nem menção a respeito disso, né? Isso, não tem nem menção desse tema em reuniões que pode vir a ser ensinado nas escolas. Não existe. Perfeito. E uma pergunta da Esther Barcelos o que você queria ser quando era criança? E se você se imaginava algum dia ser diretora? Pois é, Esther. Quando eu era criança, eu gostaria de ser bancária. Eu tinha um tio que era bancário, eu vou muito pela visão dos outros. Olha só como que o outro é importante, né? Sim. Na vida da gente. É objeto de espelho, né? Isso. Então, assim, eu queria ser bancária. Nada a ver com a área da pedagogia. Mas aí, com o passar do tempo, né? Os caminhos foram trilhando para outro lado. Todo lugar. Isso. E eu nunca me imaginaria diretora. Até o ano passado, até novembro do ano passado, não imaginaria que um dia eu fosse diretora. Aqui como professora, tudo de boas. Isso é muito interessante. A oitava pergunta é: olá, se você tem alguma linha de pedagógica, né? Como, por exemplo, meu Deus, esse nome é muito difícil de pronunciar. Montessoriana ou Waldorf, por exemplo, né? E se além disso, o que você acha do quadro da educação brasileira, né? Infantil especificamente, né? Bom, eu gosto muito da linha pedagógica de Vygotsky, né? Inclusive está no meu projeto de mestrado. Na linha socio-interacionista, né? Que as crianças aprendem através da socialização, da interação, né? Com as outras crianças. Mas eu também gosto da Montessoriana, porque ela traz o lúdico também, né? As brincadeiras concretas, o concreto para a criança, a atividade sensório-motor, principalmente o creche 1, 2 e 3, a gente precisa trabalhar muito essa questão. Então, a gente segue um pouquinho do que se encaixa na realidade, né, para as crianças. Mas a BNCC, ela relata, a BNCC é um guia que orienta os professores, né, para trabalhar na educação infantil através da interação das brincadeiras. Então, qualquer linha pedagógica, né, que vai nesse sentido da interação, das brincadeiras, é uma linha legal. E qual a outra pergunta dele, né? Era mais ou menos como que você vê o quadro de educação infantil no Brasil, né? Se você... Olha, tivemos muitos avanços, né? Porque antigamente a educação infantil era considerada assistencialista, onde o pai deixava a criança para ir trabalhar. Tá tudo certo. Exatamente. E não tinha essa preocupação com a educação, né? Hoje a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Então, assim, já tem todo um processo de reconhecimento da importância, né, da educação na educação infantil. Então, isso foi um avanço muito grande que nós tivemos. Mas, assim, a gente vê, né, não é nem questão da educação infantil, mas a gente percebe nas faculdades em geral, essa questão do profissional da educação infantil, né? Quando a gente faz pedagogia, a gente estuda muita teoria.
E quando a gente chega na prática, é um choque. É outra coisa totalmente diferente. Outra coisa. Então, assim, os profissionais, os professores chegam na educação infantil sem noção do que vai acontecer, de como que é, de como trabalhar. Então, isso é uma deficiência, né, do ensino, do ensino da faculdade, né, do ensino... Então, a deficiência, né, do ensino superior, essa questão aí desses profissionais que chegam na escola sem saber como trabalhar, né? Então, isso aí deveria ser mudado. E assim, aí a última pergunta dele, juntando tudo, né? Quais são os desafios que você encontra na sua realidade? Olha, tem muitos desafios, né? Na escola, como diretora, primeiro é questão de você conseguir conduzir a equipe, né? Motivar a equipe. Às vezes você tá desmotivado e você tem que motivar a equipe, né? É um paradoxo. Mas é um desafio para o gestor. Outro desafio também é a questão das famílias, né? Que muitas vezes acontece algum problema com a criança e a família não atende o chamado da escola. Então, isso também é um desafio que a gente enfrenta. Às vezes acontece algum problema, né? E você não consegue ter contato com os pais, eles não atendem telefone. Então, assim, é um desafio, né? Pra gente, enquanto escola, estar resolvendo essas questões. E, assim, em relação a recurso, a prefeitura consegue distribuir? Porque, assim, teve um período que eu estava, inclusive fui lá ainda, né? Na escola onde você atua, e eu vi que eles conseguiram entregar bastante material. Eu achei isso muito legal, muito bacana, né? Tinha bastante material lá para poder ser usado, tanto material de limpeza quanto material para criança, etc. E isso não chega a ser um problema, então, para vocês lá? Sim, tem. A gente recebe 2 verbas, né? Uma verba federal e uma verba do município. Do próprio município. Isso, e aí a gente administra, né? Faz as compras do material que a gente necessita para passar o ano inteiro. Então, assim, graças a Deus o material é bem assistido, de material pedagógico, material de secretaria, né? Essas coisas. A gente é bem atendido. Esse ano, assim, a gente está tendo um atendimento melhor à merenda escolar, né? A prefeitura está tendo esse olhar para a merenda escolar, uma merenda de qualidade, tem frutas, verduras. Ai, que legal, que bacana. Sim, então, assim, o atendimento à educação infantil está sendo excelente. Isso é interessante. Por quê? Eu não sei se são mais de uma, né? Mas eu sei que existe pelo menos uma. A nutricionista do município, que faz essa parte do cardápio das escolas daqui, eu vou conversar com ela em breve também, né? E aí, assim, então talvez seja até um requisito que ela colocou, né? Pra poder conseguir ter mais frutos e tudo mais, então agora dispensando, né? Sim, e o cardápio que ela fez, maravilhoso. Nossa, assim, tá atendendo muito bem as crianças, né? A gente se sente num restaurante. Nossa cozinheira também é top, né? Então, tudo ajuda, tudo contribui. Então, um salve pra você, viu, Flávia Otti? Aí tá dando Foi tudo certo. ótimo, tá sendo maravilhosa, Flávia. Essas perguntas foi do Igor, né? E a próxima aqui, um anônimo, perguntando por que você preferiu educação infantil e não ensino médio ou fundamental? Bom, primeiro, assim, eu não poderia trabalhar no ensino médio. Eu até poderia, mas eu trabalharia como não habilitada, né? Então, é porque eu sou formada em pedagogia. Para trabalhar em ensino médio, teria que ser numa área específica. Eu teria que me formar em sociologia ou história. E não foi para essa área, né, que eu estudei. Sim. Então, aí seria já descartado. A não ser que eu me inscrevesse, me sobraria vaga, eu trabalharia como não habilitado, como eu já trabalhei anteriormente, no passado. Né? É isso. E aí, quando eu fiz o concurso, né, tinha fundamental, educação infantil e pedagogo. Eu fui na linha da educação infantil por causa da minha filha, né? Eu gostava muito de ensinar pra ela. Já tinha o laboratório em casa, sim, né? Então, já tinha a prática com ela. Pois assim, vai dar certo. Se tá dando certo com ela, vai dar mais certo com os outros. Exatamente. Então, assim, foi uma área que eu fui, né, mais por esse lado aí, por causa da minha experiência com a minha filha, né? E imaginei que eu ia me dar melhor aí nessa área. Isso é interessante, porque, assim, em Provérbios fala assim que muitos são os planos do coração do homem,
mas quem guia os seus passos é Deus. Exatamente. Então aí já tava tudo direcionado, porque você ama trabalhar com criança. Exatamente. Deus planeja tudo, né? Antes mesmo da gente saber, Deus já vai colocando no nosso coração e Ele conhece o nosso caminho, sabe o que é melhor. Pois é, porque pensa comigo, né? Por exemplo, eu achei que você tinha feito 18 anos e tinha ido pra faculdade. Não foi, né? Foi depois. Depois que você teve a sua filha, né? Foi. E olha só, você teve a sua filha, aí você estudou, você aplicou na sua filha para depois desenvolver isso com outras crianças. Aí, o resultado disso, entre 1 milhão de coisas que já aconteceu, uma delas foi conseguir identificar que uma criança tinha um problema que precisava ser tratado. Sim. Entendeu? E assim, a gente, foram diversos problemas que que eu identifiquei, não tem, em crianças, mas assim, que não tiveram solução por causa da família. Esse foi um caso, né, que a gente conseguiu, a família até no final, que a gente foi insistindo muito, até o final ela conseguiu, né, então encaminhar a criança ao médico. Mas tem diversos outros casos que a gente identifica, mas que a família não tem aquela visão, né? Não tem a mente aberta, né? Com o coração aberto, né? Para poder encaminhar a criança ao médico, Sim. né? E isso é muito triste. É aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Que como eles pertencem a uma realidade que é muito diferente, e aí eles não têm outra pessoa que assim é conhecido deles para falar, não, eu tive problema psicológico, fui no psicólogo, resolvi. Como eles não têm essa pessoa que eles conhecem cara a cara, aí eles, não, isso é coisa de frouxo, ou essa coisa aí não é pro meu filho, né? Meu filho não tem isso, né? Isso é coisa da cabeça da professora. Sim, esse que é o exato problema, entendeu? Então, Exatamente. Assim, infelizmente, isso acontece, né? E da Yasmin, a nossa última pergunta aqui é como as crianças estão lidando com as novas normas sanitárias, né? Agora com toda essa situação. Sim, olha, as crianças estão dando um show no quesito protocolos, tá? Elas estão cumprindo todos os protocolos. Álcool, elas levam álcool, deixam na mesinha, passam nas mãos o tempo todo, usam máscara, super tranquilo. Então, assim, as crianças da educação infantil, bom de trabalhar, é que você ensina uma vez, elas já aprendem. E é rotina, né? Todo dia a mesma coisa. Sim. Elas vão seguir ali. Esquenta a cabeça sem fazer. Sim, olha, tá sendo muito bom. E aí, esse assim, retorno. Eu acho que você comentou, mas eu não lembro, só pra gente poder recapitular. Então, no caso, as crianças que ficavam o dia inteiro naquela creche não estão ficando por causa da situação que tem hoje, né? Sim, isso. Ainda não voltou. Não voltou até mesmo por questões de espaço. Igual, por exemplo, as crianças que dormem, né? Não tem espaço suficiente para poder colocar a criança longe da outra. São 2 metros, se eu não me engano, né? Sim. Então, a sala não comportaria a quantidade de criança. E também pelo contato físico, né? Para evitar ter um tempo a mais na escola para evitar esse contato. Isso, e como também são muito pequenininhas, eles vão entender, falar assim, ó, não Sim. pode, tia tá falando que não pode. A gente retornou essa semana com creche 2. Né? Já tinha retornado o creche 3 para a escola. O creche 2 está sendo uma gracinha. Eles não usam máscara, porque Sim. de acordo com os protocolos, né, não é necessário criança de 2 anos usar máscara. Sim. Mas eles estão seguindo, né? A gente tem todo um distanciamento das mesas, no refeitório, para seguir Sim. a linha também, para chegar até o refeitório na volta. Eles estão seguindo tudo direitinho. Mas a gente tá assim, temeroso com o retorno do creche 1, que são os bebês, né? Porque vai ser mais não complicado. existe distanciamento com bebê. Exato, não tem como. O creche 2 a gente conseguiu ainda colocar as carteiras, mesinhas, né? Que dá pra separar ali, né? Consegue ter o distanciamento. Agora o creche 1, os bebês dificilmente vai ter o distanciamento. Aí é uma preocupação que a gente tem, né? Exatamente. Assim, a vantagem é que a gente já tá aí na vacinação aos 18 anos mais, né? Então... Isso. Os profissionais estão todos vacinados já, agora alguns ainda faltam a segunda dose. Sim. E tem os EPIs, né? Que são todos os equipamentos de proteção Sim. que o profissional tem que usar. E os bebês, a gente sabe, né, que as crianças menores... Quando pegam, né, o Covid, os sintomas são bem leves, então tem toda essa questão. Sim, né? Aí já a transmissão é muito pequena ou quase não acontece, né? Isso. E aí, assim, pra gente poder finalizar, então, o que você diria pra uma pessoa que, assim, tá naquele coração batendo mais forte por poder fazer pedagogia?
Olha, faço. Se seu coração tá batendo mais forte, você pode fazer, porque é Deus te direcionando, né? Uhum. Na minha época, eu fui incentivada pelas irmãs. Não Sim. sabia que ia, né, trilhar o meu caminho dessa forma, que eu iria amar essa profissão. Mas, graças a Deus, Deus já coloca tudo direitinho no nosso caminho. E se o seu coração tá ardendo, tá batendo mais forte, pode fazer, que esse é o caminho certo. Perfeito, perfeito. Então, para poder te ensinar ensinar não, perdão, de falar uma frase muito legal que eu aprendi, né, e eu gosto de levar para as pessoas que amam a profissão que tem, uma frase do professor Clóvis de Barros Filho. Ele fala que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Então, quando um pai deixa uma criança lá e você ensina ela os princípios elementares do que é uma vida em sociedade, que é esse comecinho, né? Você tá quebrando o galho do pai dessa criança, entendeu? E da mãe dela. É verdade. A gente ensina ali não apenas conteúdos, né? Uhum. Mas também a gente ensina a viver em sociedade, né? Ensina alguns valores, né? Que complementam o que a família já ensina em casa. Então, isso é muito, muito importante. Eu tive uma pergunta de última hora. Pensei aqui. Né, toda essa situação, que agora que eles voltaram, vocês sentiram que as crianças em si, né? Que a gente viu que o adolescente, infelizmente, tadinhos, eles foram pegos pelo bichinho da ansiedade, com todo esse afastamento, esse distanciamento deles em si, que adolescente não tem jeito, tem que ser muito contato, né? E as Sim. crianças tiveram esse problema, vocês sentiram que elas estavam com algum tipo de situação assim? Olha, a gente percebe a criança que é filho único, né? Uma criança de 4, 5 anos que deveria já estar socializando com as outras e que não teve esse contato, a gente percebe nítido a diferença. Uhum. Então, assim, é tudo meu, né? Nossa, gente, então, difícil. assim, tem essas questões, sim, que talvez se estivesse na escola já teria sido trabalhado, Isso, né? já. Essa questão da socialização, do contato com o outro, do respeito. E essa pandemia, então, atrapalhou nesse sentido. As outras crianças que, tipo assim, não teve aula, mas o pai deixou com a babá, e lá na babá tinha outras crianças, teve contato, né? Então, assim, essa daí a gente não percebeu Ficou muito tranquilo. esse tipo de situação, mas aquelas que viviam mais isoladas, mais sozinhas, sim.